E agora chegou mais um momento especial. A gente deixou tudo para tarde, porque a gente gosta assim. Eu vou receber, deixa eu deixar minhas coisinhas aqui. Eu vou receber agora mais uma pessoa para eu entrevistar aqui do cenário. Faz tanto tempo que a gente não faz isso, que eu estou muito feliz. Dessa vez, foi uma pessoa que eu conheci recentemente, numa troca rápida de conversa, e eu falei para ela, a gente vai fazer alguma coisa, e fizemos. Ela aceitou, e hoje ela está aqui para conversar comigo, falar da experiência de maternidade dela, e uma experiência também sobre uma outra questão que eu vou trazer. E é a Isabela Camargo. Oi, Isabela, vem aqui comigo. Olá, tudo bem? Boa tarde. Pode beijar agora ou depois? Pode? Pode. Tudo Você bem, tá minha bom? querida? Eu tô testada. Eu também. Estamos todos bem, graças a Deus. Olha, Olá, gente, tudo bem? Oi. A redação está aqui também hoje no cenário. Achei o máximo. Você trabalhou com TV bastante tempo. Trabalho ainda. Você tinha a redação assim no seu... Sempre tinha atrás, né? Também, não Sempre. junto. Pertinho. Tá bom, pertinho. Vai. Assim é melhor, pelo menos estar na frente, né? Qualquer coisa já vai dizer. Já. Menina, eu tô aqui na cor do cenário, na paleta do cenário. Você tá ótima! Eu vesti a camiseta Sintonia, do cenário, né? Sintonia total. Mas você veio... Você veio preparada? Você olhou ou você escolheu aleatoriamente? Escolhi aleatoriamente. Que sorte. Azul é a cor que eu mais gosto. Eu falei assim, não, eu também. Hoje vale a pena ir de azul. Amei, gente. Para quem não conhece, ela é mãe da Angelina, é jornalista, apresentadora, palestrante e escritora, comunicadora com foco em saúde mental e bem-estar no trabalho. Por que será que a gente já vai entender? Criou o movimento Produtividade Sustentável para desenvolvimento de habilidades para o equilíbrio dinâmico entre trabalho e vida pessoal. Ela fala sobre a experiência dela e aprendizados após uma síndrome de burnout, que a gente já tem estudado bastante falar disso. Isabela, senta aqui comigo. Sim. No meu sofazinho da Hebe. Adorei. Gente, minha Adorei referência. Sofá, confortável. É bom, né? Muito bom, muito bom. Agora, Isabela, me fala. Eu trouxe você aqui hoje para a gente conversar justamente por causa disso. Você é mãe, muita gente conhece seu rosto da televisão. Eu nunca ia falar que você teve uma síndrome de burnout. Aquele dia que eu te conheci lá no Ravena até, que a gente estava conversando, estava almoçando. Eu fiquei muito chocada, assim, porque é o que a gente brincou aqui numa palestra anterior. E atrás dos stories, como é que tá? São os mitos por trás de várias ilusões que nós temos, né? Assim como o mito de que a maternidade vai ser sempre flores, o mito de que o pós-parto vai ser tranquilo, a romantização da maternidade, enfim, são ilusões que a gente vai aumentando. No caso do burnout, é curioso você falar isso, porque quando eu tive o diagnóstico, depois de 2 anos já acumulando muitas dores, muitos problemas pelo corpo, quando eu recebi o diagnóstico, falei assim, doutor, não é possível que eu esteja com burnout. Eu amo o que eu faço. E não só foi difícil de compreender o diagnóstico, mas a minha própria família dizia, mas como assim burnout? Você está ótima, porque você está sempre maquiada. Mas debaixo da maquiagem existe, sim, uma pessoa que está vivendo uma sobrecarga de trabalho. Nesse caso, foi o burnout. Agora, é engraçado, né, quando vocês me convidaram para a gente falar sobre as mães que vão dominar o mundo, as mães já dominam o mundo. Né? Só que essa mãe, ela precisa só tomar consciência de que ela precisa descansar. Porque ela pode dominar, ela pode conquistar horizontes, ela pode ter tudo o que ela quiser. Mas se ela não se cuidar, se ela não se incluir na própria agenda, não há conquista que tenha o valor da sua saúde. Quando que você resolveu buscar ajuda? Porque isso é um defeito de mãe, né? Vem de fábrica. Vem. Não pedir ajuda. Na verdade, eu tive o diagnóstico quando eu tive um apagão ao vivo. Né? Eu trabalhava na TV Globo, eu já estava há 2 anos sentindo muitos sinais e sintomas pelo meu corpo, e aí eu tive um apagão enquanto estava fazendo a previsão do tempo, em um dos jornais que eu fazia de manhã, e ali eu travei, eu dei um apagão geral mesmo. Naquele dia, quando acabou meu expediente, eu fui ao médico, e aí ele, a partir de todos os exames, de tudo que eu falei, ele traçou o diagnóstico, olha, você está com burnout. Como eu disse, imagina, doutor, eu amo o que eu faço. Eu não posso ter adoecido por fazer muito o que eu amo. Você estava sobrecarregada? Você estava fazendo a mais do que você costumava? Ou você só estava vivendo uma pandemia também diante do trabalho? Ou não? Foi antes? Não, foi em 2018. Foi antes? O burnout foi em 2018, imagina. O burnout, ele, pela classificação oficial, é o esgotamento físico e mental no ambiente de trabalho. Tá.
que causam estresse que não foi gerenciado com sucesso. Você pode pegar várias pesquisas e compreender que existem vários elementos que vão te levar a um burnout. Então, não é só a sobrecarga de trabalho, pode ser o horário em que você trabalha, mais o que você faz nesse horário. Não é só o número de horas de trabalho. No meu caso, eu trabalhava 8 horas. Não era 10, 12 horas, mas o que eu fazia dentro dessas 8 horas era o trabalho de 3 pessoas. Então, isso, um fim de semana, eventualmente, você fazer mais coisas do que você pode suportar é uma coisa, é uma situação. Agora, quando você faz da exceção a regra, o seu corpo vai pedir ajuda, vai cobrar uma fatura que é você que vai pagar. Fez sentido o que eu disse até aqui? E é engraçado quando você fala essa fatura é você que vai pagar. Você acha que sua família também pagou um pouco, seus filhos? Não no sentido de pagar, ficou muito pesado, mas de sofrer com você. Eles viam os sinais? Assim, todo mundo sofre com burnout. Na época, eu nem era casada, minha bebê só tem 10 meses, eu nem pensava em ser mãe na época. Aliás, muitas mães que me procuram, elas perguntam, eu gostaria de ter bebê e não estou conseguindo, e não sei o que, o burnout. Eu falo assim, olha, primeiro que para você gerar o amor, você precisa se amar primeiro. Então, a gente começa com o assunto de autocuidado, de verdade, na prática, com isso. Você só vai conseguir ser mãe, você só vai conseguir gerar um bebê quando você se incluir na própria agenda, se amar primeiro, se cuidar, para aí sim gerar o amor. Quando eu falo que todas as pessoas se afetam pelo burnout, é porque esse fenômeno ocupacional afeta o profissional, a família, as pessoas que estão ao redor, e é evidente que a família sente demais. Só que a família, no meu caso, se eu tivesse ela perto de mim, pode ser que eu não teria chegado ao burnout. Porque quando você está num modelo de trabalho em que você fala da sua agenda o tempo inteiro, isso é um sinal, tá, gente? Quando você fala da sua agenda de trabalho o tempo inteiro, até para estranhos, pode até ser... Adriana do céu, nós temos que olhar isso daí para não dar... Pode até ser um pedido de socorro do seu inconsciente, de ajuda. Quando você fala da sua agenda até para estranho, sabe? Porque eu não dou conta de nada, não sei o que, porque eu tô com pressa, porque isso, porque aquilo, não sei o que, não consigo, enfim. Isso é um indício. Como minha família não mora perto de mim, eles não sabiam que eu estava em um nível de exaustão já adoecida. Porque cansaço é uma coisa, Andressa, exaustão é outra. Sim. Quando você está cansado, você descansa e toca a sua vida. Quando você está vivendo um estilo de vida insustentável, quando você está exausto, você precisa mudar o seu estilo de vida. Sim. Porque aí você descansa e continua cansado. E uma coisa muito importante para a gente trazer também, Andressa, é que eu tenho ouvido muito falarem de burnout materno. A gente não pode banalizar esse termo. Toda a minha compreensão e solidariedade, eu sou mãe de uma bebê de 10 meses, essa noite ela não dormiu também, tá? Então tem muita maquiagem aqui. Toda a minha compreensão e solidariedade para a exaustão das mães. Mas o termo burnout, ele é usado para o adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Se a gente começar a banalizar o termo, né, colocar o burnout, depois de décadas em que agora o burnout é colocado na classificação do Código Internacional de Doenças, nós podemos desqualificar muitas pessoas. Então, uma coisa é o burnout dentro do ambiente profissional. A outra coisa é a exaustão materna, machismo estrutural. Sim. Aí nós estamos falando de outra coisa. A exaustão materna por sobrecarga de trabalho, dupla jornada. Aí isso é machismo estrutural, isso é uma reconstrução da cultura que nós temos que fazer. Que a gente primeiro precisa desconstruir, né, o que já veio para construir o novo. É isso aí. Eu tô lembrando e eu acho que isso é bacana. Eu brinquei falando da Adriana, a gente fala aí disso. Mas você sabe que a Adriana Cury, que você viu ali, ela tá gravidíssima. Linda, bastidor. linda. Ela estava aqui, deu as boas-vindas para todo mundo que está assistindo. Você sabe que desde que ela assumiu como diretora-geral, foi muito bacana, porque como mulher, a gente trabalha muito juntas, a gente divide muita coisa. E uma das coisas que ela me fala é isso, assim... Ela às vezes me pausa e fala, não, para, e quer descansar? Quer ir? Eu estou num hotel, né? Toda vez num seminário eu fico num hotel porque eu não preciso pensar, meu café da manhã, minha geladeira, minha cama. É mesmo? Eu Ótimo. fico. Uma estratégia boa. E aí ontem ela mandou mensagem, eu estou muito feliz que você está aí. Eu pensei, realmente, porque
facilitando e mudando meu estilo de vida. Então, consegui colocar terapia na minha semana, a Ótimo. minha academia, coisas que eu não fazia antes, né? Ótimo. Então, eu acho que a gente tem mudado, sim. Que bom que isso é uma questão que ajuda a não desenvolver. Sim. A Prevenção. gente acha que está nesse caminho. Tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. Uhum. Isso é um fato. E só que a gente vive uma grande ilusão, né, gente? Assim, do tipo, ah, não, no fim de semana eu descanso, nas férias eu durmo, né? Ou dormir é para os fracos. A gente tem, de novo, né, vários mitos que só alimentam essa ilusão de que nada vai nos acontecer. E é muito importante, Andressa, para as mães que querem dominar o mundo, que já não estão dominando, que eu duvido que a mulherada toda, né, já está dominando suas áreas, é o seguinte: ou você aprende a se incluir na própria agenda, ou você faz uma pausa voluntária, ou você vai fazer uma pausa involuntária. A produtividade sustentável, que eu venho falando todos os dias em várias empresas, graças a Deus, ela vai te deixar, vai te colocar no movimento para você alcançar seus objetivos, você vai conseguir fazer o que você quer, mas sem adoecer, sem ter problemas nos relacionamentos, porque é o que acaba acontecendo quando nós vamos nos negligenciando, tá? Então, primeira coisa, precisamos atualizar a nossa identidade. Porque senão a gente vive uma agenda de hoje com as características do passado. Você está usando uma ferramenta ótima. Quando eu tenho um evento, eu me coloco no hotel. Assim eu poupo minha energia. Isso é saúde mental. É. E saúde mental, gente, é todo dia. Eu gosto muito de comparar saúde mental com saúde bucal. Você escova o dente todo dia? Sim, toda hora, né? Você que está assistindo a gente, você escova o dente todo dia? Isso é saúde bucal, certo? Você não deixa para escovar o dente só no fim de semana. E saúde mental? Por que saúde mental é vista como algo inalcançável? Agora vamos falar sobre saúde mental, como se você já não tivesse que viver e fazer pela sua saúde mental todos os dias. Como que eu preservo a minha saúde mental? Como eu preservo minha saúde bucal? Primeira coisa, dormindo o necessário. Então, a atualização de identidade é fundamental para que você tenha condições de pensar, agir, ou no caso, reagir, de forma coerente diante das situações. Faz sentido o que eu estou dizendo? Claro. Porque senão saúde mental dá a impressão que é uma coisa que não me afeta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas vai ter algum problema relacionado à saúde mental ao longo da vida. Então, eu não estou falando de algo que são para poucos, não. Então, primeiro, eu preciso aceitar que o meu corpo muda com o tempo, minhas necessidades mudam, e eu não posso abrir mão do meu autocuidado. Sim. Você precisa preservar o seu autocuidado para conseguir dominar o mundo, para conseguir fazer tudo o que você quer. Senão, de novo, a conta vai chegar e ela nunca vai chegar boazinha. As doenças, o burnout, qualquer outro problema ocupacional, não são punições, são pedidos do seu corpo de ajuda para voltar ao equilíbrio. Entende? E você falando de síndrome de burnout, colocando as mães nesse contexto, Sim. você falou sobre exaustão Sim. materna, imagina os dois juntos. Então, é isso. O que eu ouço muito são mulheres dizendo sobre o burnout materno, burnout materno. Não, gente, burnout é dentro do ambiente profissional. Você vai ser uma empreendedora ou vai estar sob o CNPJ. De novo, o que está acontecendo dentro de casa, essa exaustão, por conta dos trabalhos de casa, dos cuidados com os filhos, é exaustão. Sim. A gente não pode trazer o burnout para esse nome. Como é que eu resolvo? Como é que eu previno, né? Essa exaustão materna? Atualizando a identidade, porque ao atualizar a minha identidade, eu vou reconhecer quais são os meus limites. E aí eu vou pedir ajuda. Isabela, mas eu não gosto de pedir ajuda, eu não sei pedir ajuda. Treina, gente. Tudo que a gente não sabe ainda fazer, tudo que está difícil primeiro, né? A gente precisa de treino. Tá certo, velho? Certo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Perfeito. Tem uma pergunta aqui exatamente nesse sentido, Isabela. Posso? Lógico. Andressa? A Isabela Selegato pergunta, primeiro, quando percebeu os primeiros sintomas, né? E como foi pedir ajuda pela primeira vez? Né? Se é muito difícil, eu complementaria a pergunta te dizendo, tem preconceito quando a gente diz estou passando por esse momento? Dá medo de falar no trabalho isso. Sim. Muita gente tem medo de falar no trabalho que está cansado. Não, mas uma coisa é estar cansado. Andressa. Não, para estar sobrecarregado ou pedir ajuda. Pedir ajuda, achando que pode ser algo. Será que vão achar que eu não dou conta, que eu não sei fazer? Existe sim um grande medo, especialmente em empresas muito conservadoras. As empresas mais jovens já sabem que um ambiente de segurança psicológica é um ambiente em que eu posso pedir ajuda, em que eu posso dialogar, em que eu posso assumir riscos. Tá? Não foi o que aconteceu comigo.
Quando eu tive meu diagnóstico, na verdade é o seguinte, toda vez que você tiver um diagnóstico, e o diagnóstico é dado por um médico, tá? Não é a vizinha, não sou eu, não é ninguém que vai dar o diagnóstico, é um médico baseado em exames e todo o seu histórico de saúde, você é afastado do ambiente de trabalho. Você é afastado do ambiente estressor por 15 dias no mínimo. Tá? E aí, no retorno dessa licença, tudo pode acontecer. Assim como as licenças maternidades, muitas vezes, nos trazem grandes surpresas negativas. Percebe? Então, o que acontece com a licença pós-burnout é a mesma coisa que acontece com a licença pós-maternidade. Algumas empresas vão te acolher muito bem e outras não. Tá certo? Então, primeira coisa, se você que está nos ouvindo, está se identificando com alguma coisa que eu estou falando, primeiro, cuide da sua saúde. Se você tiver plano de saúde, faça seus exames, né? A gente tem que usar o nosso plano de saúde enquanto há saúde. Muitas vezes a gente deixa para usar o plano de saúde quando já está né, naquela situação. Então, faça seus exames de sangue, se inclua na própria agenda. Você está com seus exames em dia ou está se deixando para depois? De novo. Segunda coisa, reconheceu que tem alguma dor crônica, constante. A dor é uma mensageira do corpo para dizer assim, ó, tem alguma coisa de errado. Aí você não ouve, né? Você não ouve, você ignora. Aí depois vem uma doença, você fala assim, nossa, mas veio do nada? Não! No meu caso foram 2 anos ouvindo muitos pedidos de ajuda do meu próprio corpo, fui tratando de forma isolada, até chegar em um médico que me olhou de forma integral e falou assim, ué, mas por tudo isso você está colapsando. E eu cheguei no médico já sob risco de convulsão. Né? Então, o que é pior que um burnout? AVC, infarto? Quantas pessoas você conhece que vivem sob um estresse constante e adoecem a ponto de pararem de trabalhar para sempre? Então, o que a gente está falando é de uma consequência, de uma sobrecarga. Lembrando que o estresse, esse termo, ele começou sendo utilizado pela física, depois pela engenharia. Imagina que uma ponte, os engenheiros estressam para saber quanto que ela suporta de peso. Então, o estresse também é outro termo que a gente banaliza demais, tá? Mas o estresse em excesso, por muitos períodos, vai trazer problemas de saúde. Como é que eu posso, então, responder... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso da ponte, da questão física. Sim. Como é que a ponte mostra que ela está ficando sobrecarregada? Ela vai tendo rachaduras, ela vai mostrando sinais. Não adianta o engenheiro chegar lá e falar assim, nossa, mas caiu do nada essa ponte? Não, provavelmente ela deu sinais. Então, você que está no caminho do burnout, como eu estive, você sabe que não é de um dia para o outro que você está suportando o insuportável. São muitos anos, então vamos lá. É um cansaço de fim de semana que vai me dar burnout? Não. É um projeto específico? Não. São anos vivendo no seu limite. E isso pode trazer o que de consequência? Dor de cabeça, problema no estômago, queda de cabelo, problema na pele. Cada pessoa vai ter uma reação ao burnout, vai depender do órgão mais vulnerável, tá? Eu posso ter problema no estômago, você pode ter um problema na diabetes, o Beto pode ter um problema na circulação, vai ser o órgão mais vulnerável de cada um. E por fim, como que eu posso prevenir então? Como é que eu posso pedir ajuda? Experimentando. Eu preciso tentar. Primeiro, eu preciso, dentro de casa, pedir ajuda para as pessoas que estão comigo dentro de casa, nessa rede de confiança maior. Depois que eu fiz isso dentro de casa, que eu deleguei, que eu reduzi a minha régua da perfeição, que eu comecei a explicar mais para as pessoas, né, que estão envolvidas naquele contexto que, olha, mamãe está muito cansada, aí eu vou para o meu ambiente de trabalho realmente se eu estiver sobrecarregado. E aí, gente, entra a palavrinha mágica que é o não. Às vezes a gente recebe convites que parecem oportunidades, mas que podem ser armadilhas para a sua saúde. Então, quando eu posso dar resposta, por enquanto eu não posso, dessa vez eu não consigo. Então, nós precisamos nos colocar como prioridade absoluta. E se pedir ajuda for a solução, que assim seja. Temos que começar. Faz sentido, Beto? Respondi? Muito, muito. Acho que muita gente se identificou, né, Andressa? É muito legal, porque dizer o não é um sim para você mesmo. Exato. Mas é treino. Na prática, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Sim, nós não fomos educados. Pelo contrário, nós somos educados para não usar o não, né? É verdade. Que um filho educado não diz não, aceita, não é? Isso, inclusive, faz parte muito de algumas raízes religiosas, que aí entra a culpa, né? O não pedir ajuda, eu vou dar conta de tudo, especialmente as mulheres, não é? Já assumem esse papel. Então, nós temos que atualizar a nossa identidade.
O que faz sentido hoje para mim? O que funcionou no passado? Ok, mas agora a gente está vendo num contexto diferente. Então, meninas, mulheres, todas que estão nos acompanhando, peçam ajuda. A única maneira que vocês vão conseguir dominar o mundo com saúde, tá? Porque eu não quero ninguém dominando o mundo doente, afastada do trabalho ou com problemas de relacionamentos, é se incluindo na própria agenda, é delegando, é dividindo a tarefa. Ah, mas o que os outros vão pensar? Não sei, eu prefiro pensar na sua saúde. E você, depois dessa questão, você chegou aí para outra emissora? Hoje eu trabalho na Bandeirantes. Está aí na Bandeirantes Estou na hoje. Rádio Bandeirantes e também na TV. Na rádio, um beijo pro pessoal da Rádio Bandeirantes, eu adoro todo mundo lá. Estou na rádio, estou na TV e produzo conteúdo sobre saúde. Toda semana. E hoje com esse viés, olhando também para isso, e você também se olhando, né? Hoje eu me incluo na própria agenda, não abro mão das minhas horas de sono, pode ser a festa que for, a série que for, não importa. Eu já sei qual é o meu limite. Eu não posso mais abrir mão do meu sono como eu já abri no passado por conta do trabalho, achando que isso não me traria consequências. Então, gente, eu não sei, vocês falaram da Mulher Maravilha hoje? Como assim? De alguma coisa de Mulher Maravilha? A gente falou sobre, até a pergunta do seminário é qual é o superpoder que você acha como mãe? Que é justamente dizer que não tem, né? Posso falar então a verdade? Vai. Posso casar com uma polêmica? Vai. Se você que está nos acompanhando tiver alguma caneca, camiseta, qualquer coisa Mulher Maravilha, posso pedir um favor? Joga Doa. fora. Passa pra frente. Nem doa, Sabe por quê? queima então. Eu não sei se é Coitada sustentável. da Mulher Maravilha, Mas, assim, ó, ela é ótima. o que eu quero dizer com tudo isso, eu sei que o nosso tempo está acabando, é o seguinte. Esse seminário está sendo muito importante para a gente reconstruir uma cultura de segurança psicológica fundamental para as mães, fundamental para as mulheres. E essa imagem da Mulher Maravilha, do super-homem, alimenta essa ilusão de que se você se negligenciar, que se você se deixar para depois, você não vai ter consequência. E isso é mentira. Então, nós estamos adoecendo por pura ilusão de achar que nada vai nos acontecer. Então, hoje, então, de novo, eu me incluo na própria agenda, faço um programa promovendo saúde toda semana e estou sempre à disposição para poder falar sobre essas questões que ninguém quer falar, né? É mais fácil falar de coisas mais superficiais, mas saúde mental é decisão diária, Andressa. Exatamente. Eu achei muito legal, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Isabela, super obrigada. Já acabou, né? Que rápido. Já acabou. Falei muito, né? Não, falou ótima. Não tinha mais tempo, né? Senão a gente ficava aqui 1 hora. Tô brincando, foi um privilégio estar aqui. Eu espero que tenha trazido alguma coisa para contribuir com as decisões para a sua saúde mental a partir de agora. Comigo ajudou. Eu já sei que me ajudou bastante. Que bom. A Isabela vai se despedir aqui de mim, mas enquanto isso,